Em Mateus capítulo 4, na segunda parte, vamos falar sobre a chamada de Jesus a 4 pescadores. Também vamos ver Jesus ensinando e curando muitas pessoas. Fique conosco, você está na Jornada Bíblica. Mateus 4, verso 18, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, com o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai seguiram a Jesus. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus aqui faz uma referência a Jeremias 16:16, para chamar Pedro e André ao discipulado e a viver para o ministério. Mas este não foi o primeiro encontro que o Senhor teve com Pedro e André. O primeiro encontro que eles tiveram está registrado em João, capítulo 1, versos 35 a 42. Podemos tirar muitas lições desse encontro. E aqui 3 lições que podemos tirar. Primeiro, Deus se alegra em usar pessoas simples. Segundo, tudo que aprendemos na nossa vida e na nossa profissão tem valor quando servimos a Cristo. Os pescadores puderam usar sua experiência para pescar vidas para o Senhor. Terceiro, a prova da verdadeira obediência é aceitar o chamado na mesma hora que o Senhor nos faz. Você tem aceitado ou você já aceitou o chamado de Deus para a sua vida? E o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamados individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. O chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossas vidas. Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. E enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. E o que é o chamado individual? Além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, assumir um ministério ou ir para algum lugar. Deus tem um plano para cada vida. Mesmo quando não recebemos um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle e está nos guiando quando procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscamos a sua vontade. Ele guia a nossa vida. E foi justamente esse chamado individual que Jesus fez com seus discípulos, os primeiros discípulos que ele chamou e falou que seriam pescadores de homens. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão,
numerosas multidões o seguiam, ensinando, pregando, curando. Esse é o resumo do ministério terreno de Jesus. Seu ensinamento é caracterizado pelo discurso. Sua pregação é caracterizada pelo que ele anunciou em Mateus 4,17. Sua cura é caracterizada pelos muitos milagres. E o texto diz que as multidões seguiam a Jesus. Eu pergunto a você, você já segue a Jesus? Muito bem, meus amigos. Ficamos por aqui nessa segunda parte do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aguardo você no próximo vídeo. Estaremos estudando Mateus, capítulo 5. Beijo no coração. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.